Capítulo 8 do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? De Charles M. Sheldon, obra em domínio público. Leitura em voz alta. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Era quarta-feira e Maxwell passeava em seu escritório de um lado para o outro. Preparava-se para o culto da noite. De uma das janelas podia ver as altas chaminés das oficinas da estrada de ferro. O topo da tenda do evangelista aparecia acima dos telhados do retângulo. Cada vez que passava perto da janela, o pastor da primeira igreja olhava para fora. Pouco depois, sentou-se à escrivania e tomou uma grande folha de papel. Depois de pensar algum tempo, escreveu em grandes letras: coisas que Jesus provavelmente faria nesta cidade. 1. Viveria de modo simples, sem luxo desnecessário, nem asceticismo exagerado. 2. Pregaria sem receio aos hipócritas na igreja, fosse qual fosse sua importância social ou riqueza. 3. Mostraria de algum modo prático simpatia e amor pelo povo, tanto como pelas pessoas educadas e finas que formam a maior parte da igreja. 4. Identificar-se-ia com as grandes causas da humanidade de uma maneira pessoal que exigisse abnegação e sacrifício. 5. Pregaria contra o alcoolismo. 6. Tornar-se-ia conhecido como amigo e companheiro do povo viciado do retângulo. 7. Suprimiria a viagem de verão à Europa neste ano. Estive na Europa 2 vezes e não tenho necessidade de descanso. Estou bem. Posso renunciar esse prazer e dar o dinheiro para alguém que necessite mais de férias do que eu. Com certeza, muita gente na cidade nessas condições. Reconhecia com uma nova humildade que seu esboço da ação provável de Jesus era tristemente pobre em profundeza e poder. Procurava, porém, cuidadosamente formulá-lo em termos concretos. Quase cada ponto que escrevera significava uma completa revolução de costumes e hábitos contraídos durante todo o seu ministério. Apesar disso, procurava ainda mais profundamente as fontes do espírito cristão. Não conseguiu escrever mais, porém, se sentado à escrivania, absorvia-se na tentativa de embeber-se mais e mais do ensino de Jesus Cristo. Esquecera do assunto particular para a reunião da noite com que começara seus estudos de manhã. Estava tão absorvido em seus pensamentos que não ouviu a campainha tocar e foi despertado pelo criado, que anunciava uma visita. Esta mandava o nome, Gray Maxwell. Ficou no alto da escada e pediu a Gray que subisse. Assim, Gray subiu e expôs a razão de sua visita. Desejo que me ajude, Pastor Maxwell. De certo, o senhor ouviu que maravilhosa reunião tivemos na segunda-feira e na última noite. A senhorita Winslow fez mais com sua voz do que eu com meus sermões. A tenda era pequena para a multidão. Eu soube. É a primeira vez que aquele povo a ouve. Não é de admirar que tenham ficado atraídos. Para nós, foi uma revelação e um dos acontecimentos mais animadores em nossa obra. Mas vim pedir-lhe que pregue lá esta noite. Estou com um forte resfriado. Não posso contar com minha voz. Sei que peço muito de um homem tão ocupado como o senhor. Porém, se não puder ir, diga francamente e eu procurarei outra pessoa. Sinto muito, mas tenho esta noite minha reunião regular de culto, começou a dizer Maxwell, porém de repente acrescentou. Todavia, arranjarei de modo que possa ir. Pode contar comigo. Gray agradeceu-lhe ardentemente e levantou-se para sair. Pode esperar um minuto, Gray, para orarmos juntos? Sim, disse o outro simplesmente. Assim os dois homens ajoelharam-se no escritório. Maxwell orou como uma criança. Gray impressionou-se até as lágrimas.
Havia alguma coisa que inspirava compaixão no modo por aquele homem que passara a sua vida ministerial em uma esfera de ação tão estreita, pedia agora sabedoria e força para falar ao povo do retângulo. Gray levantou-se e estendeu-lhe a mão. Deus o abençoe, pastor Maxwell. Estou certo de que o Espírito lhe dará poder esta noite. Maxwell não respondeu, nem mesmo se aventurou a dizer que assim esperava. Porém, pensava em seu compromisso e essa lembrança trazia-lhe paz ao coração e ao espírito. Assim aconteceu que, quando a congregação da primeira igreja entrou aquela noite na sala das reuniões de oração, encontrou outra surpresa. Era extraordinário o número de pessoas presentes. As reuniões de quarta-feira, desde aquele memorável domingo, eram frequentadas como nunca antes na história da primeira igreja. Maxwell feriu imediatamente o ponto. Falou do trabalho de Gray e do seu pedido. Sinto-me chamado a ir lá esta noite e deixar-vos-ei a tarefa de resolver se continuareis a reunião aqui ou não. Penso que o melhor plano seria o de alguns irem comigo ao retângulo, preparados para nos ajudar, e o resto ficar aqui e orar, pedindo que o poder do Espírito nos socorra. Desse modo, meia dúzia de homens foi com Maxwell e o resto do auditório permaneceu na igreja. Maxwell pensava, quando Sala, que provavelmente em toda a sua congregação não havia 20 crentes capazes de trabalhar eficazmente para levar os necessitados e pecadores ao conhecimento de Cristo. A ideia não se demorou tanto em seu espírito que desse para vexá-lo. Era, porém, uma parte de uma nova concepção acerca do significado das palavras discípulo de Cristo. Quando a pequena companhia chegou ao retângulo, a tenda já estava cheia. Com dificuldade, alcançaram o pequeno estrado. Raquel estava lá com Virginia e Jasper Chase, que aquela noite viera em lugar do doutor. Quando a reunião começou por um hino em que Raquel cantava o solo e em cujo coro todos tomavam parte, não havia nenhum pedaço de chão vazio na tenda. A noite estava calma. Os lados da tenda foram erguidos e uma grande orla de faces estendia-se ao redor, olhando para dentro e formando-se a parte exterior do auditório. Depois do cântico e de uma oração feita por um dos pastores da cidade que estava presente, Gray expôs as razões por que não podia falar e, com seu modo simples, entregou a direção dos trabalhos ao irmão Maxwell da primeira igreja. Quem é esse tipo? Interrogou uma voz rouquenha do lado de fora da tenda. O ministro da primeira igreja. Temos hoje aqui todos os graúdos da cidade. A primeira igreja? Eu conheço. Meu senhorio paga ali um dos primeiros lugares, exclamou uma voz que provocou o riso geral, pois o que acabava de falar era dono de uma casa de bebidas. Vinde, pobres pecadores, vinde mesmo como estais. Começou a cantar um bêbado ali perto, imitando inconscientemente, mas tão bem o tom nasal de um cantor da rua, muito conhecido naquelas redondezas, que os aplausos e gargalhadas redobraram fora da tenda. As pessoas no interior voltaram-se na direção do barulho e algumas gritaram: "Toca para fora! Vamos ver o que vale a primeira igreja!" Não, nós queremos canto! Gritavam de todos os lados. Henrique Maxwell levantou-se, um grande terror apoderou-se dele. Era muito diferente pregar ao povo bem vestido, respeitável e bem educado das avenidas. Começou a falar, mas o tumulto aumentava. Gray desceu entre a multidão, mas não pôde acalmá-la. Maxwell levantou o braço e a voz. A multidão na tenda começou a prestar alguma atenção, porém o barulho do lado de fora redobrava. Dentro de poucos minutos, o auditório estava fora de controle de Maxwell. Voltou-se então para Raquel com um sorriso triste. Cante alguma coisa, senhorita Winslow. Eles a escutarão. E sentou-se, com a fronte entre as mãos. Era a oportunidade de Raquel, e ela não a deixou escapar. Virginia estava ao órgão e Raquel pediu-lhe que tocasse o hino. Jesus, Senhor, me chego a ti. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. O teu favor estende a mim. Aceita um pecador.
Raquel não acabara a primeira linha e já o povo na tenda estava todo voltado para ela, silencioso e reverente. Antes de acabar a estrofe, o retângulo estava subjugado e domado. Jazia a seus pés como um animal selvagem, tornado inofensível só pelo poder de sua voz. Que eram os auditórios petulantes, perfumados, críticos das salas de concerto, comparado com esta gente suja, embriagada, impura, degradada, atoleimada, que tremia e chorava estranhamente, pensativa sob a impressão do ministério divino daquela bela moça. Maxwell, levantando a cabeça e vendo a turba transformada, entreviu o que Jesus provavelmente faria de uma voz como a de Raquel. Jasper Chase, sentado a um canto do estrado, não tirava os olhos da cantora, e toda a sua ambição de romancista desaparecia diante do desejo de ganhar o amor de Raquel. E além, na sombra, do lado de fora, estava a última pessoa que se esperaria encontrar em um serviço evangélico da tenda, Rollin Page, que, oprimido de todos os lados por homens e mulheres de vestes sujas, nenhuma atenção dava aos olhares curiosos, fixos sobre ele, dominado inteiramente pela voz de Raquel. Viera do clube. Nem Raquel nem Virgínia notaram sua presença naquela noite. O canto terminou. Maxwell de novo levantou-se e desta vez estava calmo. Que faria Jesus? Falou como nunca pensara ser capaz de falar. Quem eram essas pessoas? Espíritos imortais. Que era o cristianismo? Um convite aos pecadores e não aos justos, para o arrependimento. Como falaria Jesus? Que lhes diria? Não podia dizer tudo o que sua mensagem incluiria, mas estava certo de que uma parte dela e naquela certeza falou. Nunca antes sentira compaixão pela multidão, que lhe significara antes a multidão durante 10 anos na primeira igreja, senão um fator repugnante, turbulento, perigoso da sociedade fora do alcance da igreja. Considerava um elemento que às vezes lhe causava certo remorso. Era uma parte da população de Raymond, designada na imprensa religiosa como as massas, com a observação de que as massas eram inatingíveis. Esta noite, porém, enfrentando as massas, interrogavam-se a si mesmos se não era justamente com tal povo que Jesus se achava em contato, ou mais das vezes sentia aquele amor genuíno pela multidão, que é uma das melhores indicações de estar um pregador vivendo perto do coração da vida eterna do mundo. É fácil amar um pecador, especialmente se ele for um indivíduo interessante, mas amar uma multidão de pecadores é uma virtude distintamente cristã. Quando terminou a reunião, não havia aparentemente mudança nenhuma. O povo saiu apressadamente da tenda e as casas de bebidas abandonadas por um instante faziam de novo prósperos negócios. O retângulo, como que para recobrar o tempo perdido, principiava com vigor suas costumeiras orgias noturnas. O pequeno grupo que se dirigia para o ponto dos bondes teve prova disso durante o caminho. Este lugar é terrível, disse Maxwell enquanto esperava o bonde. Nunca pensei que Raymond tivesse uma úlcera tão corrompida. Parece impossível que seja uma cidade tão cheia de gente que se diz cristã. O senhor acha que algum dia alguém poderá acabar com essa grande maldição do álcool? Perguntou Jasper Chase. Tenho pensado ultimamente como nunca o fiz antes, sobre o que o povo cristão poderia fazer para acabar com esse flagelo. Por que não nos unirmos contra esse mal? Por que os pastores e os crentes de Raymond não se levantam unidos contra esse comércio? Que faria Jesus? Será que ele conservaria silencioso? Voltaria ele a favor da liberdade para esse promotor de crimes e mortes que é o álcool? Maxwell falava mais consigo mesmo que com os companheiros. Lembrava-se de que sempre voltara a favor da licença para a venda de bebidas, exatamente como quase todos os membros da sua igreja. Que faria Jesus? Poderia ele agora responder a essa pergunta? Se o mestre vivesse hoje na terra, pregaria e trabalharia contra o álcool? E como faria ele? Supondo que não fosse do gosto popular pregar contra o álcool,
Supondo que os cristãos pensassem que, sendo impossível suprimir o mal, o melhor que tinha a fazer era receber as rendas de um pecado inevitável. Supondo que os membros da igreja tivessem propriedades onde estivessem estabelecidas casas de bebidas, como acontecia em Raymond, quem faria Jesus? Maxwell subiu para seu escritório, na manhã seguinte, com a questão só em parte resolvida. Pensou nela o dia inteiro. Meditava ainda e chegava a certas conclusões, quando sua esposa lhe levou o diário de notícias e se sentou um instante, enquanto Maxwell lia o jornal em voz alta. O diário era, na ocasião, o jornal mais sensacional de Raymond. Isto é, estava sendo publicado de um modo tão extraordinário que excitava seus assinantes, como nunca antes a imprensa o fizera. Primeiro notaram a ausência da notícia da luta de boxe. Depois, pouco a pouco, foram reparando que o diário já não publicava narrativas de crimes com descrições circunstanciadas ou escândalos da vida privada. Finalmente, notaram que os anúncios de bebidas e de cigarros tinham sido suprimidos, assim como outros de caráter duvidoso. A suspensão do número de domingo foi a medida mais vivamente comentada, mas agora era a natureza dos editoriais que estavam provocando enorme citação. Uma citação do diário de segunda-feira mostra que o Eduardo Norman estava fazendo para cumprir seu compromisso. O editorial era intitulado O Lado Moral das Questões Públicas. O redator do diário tem sempre defendido os princípios do grande partido político atualmente no poder e, portanto, tem discutido todas as questões políticas de um ponto de vista partidário. De hoje em diante, para ser inteiramente sincero com seus leitores, o redator apresentará e discutirá todas as questões do ponto de vista do certo ou do errado. Em outras palavras, a primeira pergunta da redação acerca das questões políticas não será: é do interesse do nosso partido? Ou está de acordo com os princípios professados pelo nosso partido? Mas sim, esta medida está de acordo com os ensinos e o Espírito de Jesus, o autor do mais elevado ideal apresentado aos homens? Para ser perfeitamente claro, o lado moral de todas as questões políticas e sociais será considerado o mais importante e será adotado o seguinte princípio básico: as nações, tanto como os indivíduos, estão sob a mesma obrigação, como primeira regra de vida, de fazer todas as coisas para a glória de Deus. O mesmo princípio será adotado nesta redação com referência aos candidatos aos lugares de responsabilidade e de confiança da República. Sem considerar a política partidária, o redator do diário fará tudo ao seu alcance para levar os melhores homens ao poder e não apoiará conscientemente qualquer candidato que seja indigno, embora sustentado pelo partido. A primeira pergunta, tanto a respeito do homem como a respeito da medida, será: é ele o homem próprio para o lugar? É uma boa pessoa com as habilitações necessárias? É a medida justa? O artigo continuava nesse tom, mas citamos o suficiente para mostrar o caráter dos editoriais. Centenas de pessoas, ao ler tais coisas, esfregavam os olhos, cheios de admiração. Um bom número delas escreveu ao diário, pedindo suspender a assinatura. O jornal, contudo, continuava a sair, e era sofregamente lido por toda a cidade. No fim de uma semana, Eduardo Norman compreendeu muito bem que estava perdendo um grande número de assinantes. Enfrentou a situação com calma, ainda que Clark, o redator-gerente, antecipasse cruelmente a bancarrota final, especialmente depois do editorial de segunda-feira. Naquela noite, enquanto lia para a esposa, Maxwell podia ver, quase que em cada coluna, a evidência da conscienciosa fidelidade de Norman ao seu compromisso. Não havia cabeçalhos assustadores e sensacionais. Notou que os repórteres assinavam seus artigos e havia notável melhoramento na dignidade e estilo de suas produções. Assim, Norman começa a fazer seus repórteres assinarem seus trabalhos. Ele falou comigo a este respeito. É uma boa medida.
estabelece responsabilidade e eleva o nível dos trabalhos publicados. Uma boa coisa para o público e para os escritores. Maxwell repetidamente interrompeu-se. Sua esposa levantou os olhos para ele. Estava lendo alguma coisa com intenso interesse. Escute isso, Maria, disse um momento depois com voz trêmula. Esta manhã, Alexandre Powers, superintendente das oficinas da Estrada de Ferro dessa cidade, enviou sua demissão à diretoria, alegando que tinha caído em suas mãos certas provas de violação das leis comerciais e também das leis do Estado, recentemente criadas para impedir certas fraudes na Estrada de Ferro. O superintendente diz, em sua renúncia, que não pode mais... O superintendente diz, em sua renúncia, que não pode por mais tempo e conscienciosamente reter as informações que possui contra a Estrada e acrescenta que entregou as provas às autoridades competentes, a quais compete agora agir na forma da lei. O diário deseja dar sua opinião sobre este ato do Sr. Powers. Em primeiro lugar, o funcionário nada tem a ganhar com isto. Perdeu um bom emprego, voluntariamente, quando podia conservá-lo guardando silêncio. Em segundo lugar, cremos que sua ação deve receber a aprovação de todas as pessoas honestas que desejam ver a lei obedecida e os transgressores punidos. Num caso como este, é quase impossível obter provas contra uma companhia de estrada de ferro, porque os empregados que conhecem os fatos criminosos julgam não ser da sua conta comunicá-los às autoridades. O resultado desta negação de responsabilidade é desmoralizar todos os jovens que se empregam nas estradas. O redator do diário se lembra de uma declaração feita por um dos diretores da companhia desta cidade, proferida há pouco tempo, isto é, que quase todos os empregados de certo departamento da companhia compreendiam de que grandes somas de dinheiro eram ganhas por meio de hábeis violações das leis comerciais, e que esses empregados admiravam-se de tal sagacidade, afirmando que na mesma posição fariam exatamente a mesma coisa. Este estado de coisas é destruidor dos mais nobres e elevados ideais da vida, e nenhum moço pode viver em tal atmosfera de ilegalidade e desonestidade sem corromper o seu caráter. Nossa opinião é que o Sr. Powers fez a única coisa que um cristão podia fazer. Prestou um bom e útil serviço ao Estado e ao público em geral. Nem sempre é fácil determinar os deveres do indivíduo para com a sociedade. Nesse caso, não há dúvida em nosso espírito. O passo dado pelo Sr. Powers recomenda-o a todo homem que crê na lei e nas suas sanções. Há ocasiões em que o indivíduo deve agir pelo povo, mesmo à custa de grandes sacrifícios. O Sr. Powers certamente será mal compreendido e mal julgado, porém não há dúvida de que seu procedimento será aprovado por todos os cidadãos que desejam ver submetidos à lei não só o mais fraco dos indivíduos, como também os maiores corporações. O Sr. Powers fez tudo o que um cristão leal e patriota podia fazer. Agora as autoridades que cumpram seu dever. Que possamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia.